É o Fujimas, não tem jeito. O Kitsune do dia é Chainsaw Man, o filme O Arco da Reze. Esse é o Kitsune do dia, o nosso formato mais curtinho pra gente falar sem pauta, mais livre aqui sobre alguma coisa que eu acabei de assistir. Eu devo lembrar vocês que, tem o nosso financiamento coletivo, os nossos podcasts são um oferecimento dos nossos apoiadores. Se você quiser apoiar o nosso trabalho, você tem o Catarse, mas agora tem uma nova maneira de você ajudar, hein? Agora eu consegui, o canal está monetizado, porque não estava antes, veja bem. E agora tem assinaturas, certo? Então você pode, pelo módico valor, eu coloquei o mais barato que tem disponível no YouTube, que é R$3,99. Você vai ter os vídeos adiantados, que os vídeos saem na nossa agenda normal, os vídeos saem de segunda-feira, depois do podcast em áudio. Você vai poder assistir na sexta-feira anterior o vídeo da semana, do podcast da semana, e um vídeo especial exclusivo para assinantes, lendo os seus comentários aqui no YouTube. Então, conteúdo exclusivo para os assinantes, R$3,99, colaborem. Tem também o negócio do hype agora, para você ajudar a hypar o vídeo aqui dentro do YouTube. Eu confesso que eu não sei muito bem como funciona, mas hypa. Tem um botão de hype aqui embaixo, você aperta o botão de hype. E, como sempre, comentem, inscrevam-se, etc, etc. Vamos falar de Chainsaw Man. Eu tenho um problema com esse filme. É um problema inevitável e não é um problema do filme em si, porque o filme é ótimo, o filme é muito legal. Eu só fico meio triste porque não dá pra usar esse filme pra apresentar nem animes e nem Chainsaw Man pra pessoas que não assistem animes ou que não conhecem Chainsaw Man. Porque a gente tem um paradoxo complicado desde a invenção de moda do Kimetsu no Yaiba. Eu acho que é um dos primeiros, se não o primeiro, a realmente dar o start nessa onda de filme de anime que não é independente. No caso, filme de anime que já tem temporada, que é de televisão e tal, né? A gente sempre teve, por exemplo, sei lá, o Dragon Ball Z. Tem trocentos filmes e eles são completamente separados de qualquer coisa que acontece. Só que esses filmes, eles muito raramente importam. Pega o My Hero Academia. My Hero Academia tem o quê? 3 ou 4 filmes a essa altura? Eu vi 2. Eu dublei 2, né? Eles são divertidos. Eles são filmes legais. Dá pra você assistir e se divertir. Mas eles não importam. E ninguém lembra que esses filmes existem. As pessoas preferem quando as coisas são canônicas. Porque filler é ruim. Filler é a pior coisa que existe. Tem certas histórias que permitem muito menos o filler. O Hunter x Hunter, por exemplo, tem filme. Tem 2 filmes, eu vi um deles. E é esquisito. Além do filme não ser muito bom, ele também não se encaixa na história. Tipo, não tem como você encaixar, porque a história é muito fechadinha. As coisas acontecem onde e quando elas têm que acontecer. Então é estranho que tenha uma história que não está sendo contada no mangá ou no anime original, sabe? É um filler realmente estranho. Outras histórias, como My Hero Academia, permitem um pouco mais isso. Chainsaw Man não permite. E Chainsaw Man tem um arco curto no meio, que é uma história com começo, meio e fim, que dá um filme. O que é muito legal, porque aí você vai ver um filme do Chainsaw Man, o anime / mangá que você gosta, e esse filme vai ser canônico, ele importa. Ele é a continuação da história que você conhece. Mas não dá pra você assistir se você não conhece. E eu acho isso uma pena. Não é um defeito do filme, é uma pena apenas pra mim. Isto posto, baita filme. Baita filme legal. Filme muito bom. O arco da Reze no Chainsaw Man, originalmente, já é um arco muito bom, muito forte e perfeito para esse tipo de adaptação. Esse filme é continuação direta da primeira temporada do anime e, por isso, mais uma vez lembrando, né, que os dilemas, os conflitos, os dramas dos personagens estão no meio. Eles já pré-existem, né? E são, obviamente, dramas muito fortes. É um elenco de personagens muito forte. É um anime muito bom, um mangá muito bom originalmente. E a gente pega os personagens num ponto em que você já sabe quais são os conflitos e você já tá no momento em que o Denji já está na mão da Makima. E esse trecho da história é um trecho da história particularmente triste para o drama pessoal do Denji.
Lembrando novamente, eu não sei em que estado está a discussão de fã de Chainsaw Man. Eu não sei se ainda existe esse papo de que Chainsaw Man é só um negócio de punheteiro. Ah, porque o Denji só quer saber de pegar em peito e transar, porque, que bosta. Eu gostaria de acreditar que as discussões já passaram desse ponto e que as pessoas já entendem qual é o drama do Denji. O Denji é um cara muito vulnerável, sendo manipulado por uma pessoa que, mais pra frente, ficará claro todas as questões. Ele é um cara que cresceu sem nenhum suporte, ele era um morador de rua, órfão, passando fome. É o Chaves dos animes. É um morador de rua, passando fome, sujo, tendo que vender os seus órgãos e alguém dá o básico do básico pra ele, que é comida e a possibilidade de afeto. A possibilidade. Então ele tá continuamente atrás de afeto. E continuamente sendo magoado ou manipulado por pessoas que poderiam dar esse afeto pra ele. Sendo abusado por pessoas que poderiam dar esse afeto pra ele. Que, por exemplo, foi aquela moça que vomita na boca dele, a própria Makima, todas as situações estranhas pelas quais ele passa. Então a gente tem nesse momento a história começando com ele conhecendo alguém, que é a Reze nesse filme, que é uma pessoa que mostra um pouquinho a mais pra ele. E aí que entra aquelas coisas que eu falei no meu podcast do Chainsaw Man, que eu não ouvi depois disso. Ele é um dos mais populares do Kitsune da Semana. Se você tá vendo isso só no YouTube, tem um podcast da primeira fase inteira de Chainsaw Man que vai até o volume 11. Eu não sei se esse podcast é bom. Eu acho que ele não é muito bom. Mas eu falo continuamente que tem essas questões da condição das classes mais baixas na sociedade hoje. Porque o que esse cara tem é um subemprego exploratório que dá pra ele o mínimo do mínimo em condição análoga à escravidão. E ele acha isso o máximo. E aí vem alguém e fala, não, peraí, você tem 16 anos e não tá nem indo pra escola? Que vida é essa? E mostra um pouco a mais pra ele. É por isso que esse filme é meio dividido em duas partes, né? Você tem toda uma parte que é quase um romance, e depois tem uma segunda metade ou um terceiro ato prolongado que é só doideira, só cena de ação, explosão, gente voando, um furacão destruindo a cidade, etc, etc. Hiper violento, hiper caótico. A parte do romance, se você já conhece a história, inclusive, previamente, você tá o tempo todo com o coração na mão. Porque a direção do filme é muito eficiente em fazer tudo aquilo, tirando momentos que ele tem que fazer ali o foreshadowing, né? Tem que mostrar um pouquinho do que é a Reze de verdade e tudo mais. Mas é uma história de amor um tanto sincera, sabe? De um moleque com o coração dividido. É engraçado como, tipo, é de cortar o coração e também é muito engraçado o quanto ele fica com o coração dividido entre a Reze e a Makima e fica imaginando na cabeça dele, porque ele é um moleque completamente iludido e vulnerável e ingênuo, né? E ele pensa, não, mas o meu coração é da Makima e tal. E você sabe que vai dar merda. Sabe? Você sabe que as coisas vão dar errado. E essa parte, ela tem cenas muito bonitas. E também tem uns toques de direção que não são a coisa mais incrível e revolucionária do mundo, mas são muito criativos, né? São trechos em, por exemplo, aquela parte na escola, onde eles vão pra piscina. Que é até engraçado o quanto ele consegue ser delicado e de bom gosto, sendo um bagulho bastante sexual, né? É um moleque com uma menina entrando escondido numa escola, indo na piscina, ela tira a roupa e fala pra ele tirar a roupa também. A cena que ele fica pensando se tira a roupa ou não e corta, ele já tá sem roupa, é muito boa. Então, tem essa parte onde eles estão brincando na piscina, cortando continuamente pra uma aranha capturando uma borboleta numa teia de aranha. Então, você vai tendo esse paralelo óbvio, porém muito interessante. Eu acho que podia ter, sei lá, 1 ou 2 cortes a menos pra essa borboleta, mas tudo bem. Você tem uma aranha enredando a sua presa na sua teia e o Denji caindo na teia da Reze. Então você tem esses paralelos, assim, que tem a coisa um pouco mais macabra,
ao mesmo tempo que é muito bonito, as cenas deles na piscina são muito bonitas e tal. O romancezinho deles é muito fofinho, até tudo dá errado, obviamente. Então, é uma história sobre um moleque sendo continuamente enganado. E ele é enganado pelo sistema, ele é enganado pelo trabalho, ele é enganado no amor, porque ele é uma massa de manobra muito fácil, porque ele nunca teve nada na vida, ele não sabe o que é melhor. Sabe? É muito interessante. Até a manipulação da Makima nesse trecho é muito interessante também. Porque a parte que ela fala que vai fazer um encontro com ele, pelo menos, essa é a minha leitura, né? Podem ter leituras mais aprofundadas disso, mas a minha leitura é que ela vai e faz eles terem um encontro que é, em mais um desses trechos que o Fujimoto curte muito mostrar e falar de cinema. Vai falar, não, a gente vai hoje de tarde até a meia-noite em sei lá quantos 7 filmes seguidos. 6, 7 filmes seguidos. É isso que a gente vai fazer porque eu gosto. E não é o que ele quer fazer. E ele fica preso nesse bagulho com nada, né? É um longo trecho onde ela não dá nada pra ele. Eles estão vendo filmes que ele não gosta e que ela não gosta, e ele tá ali assistindo, pô, que filme chato. Aí ele olha pra Makima e a Makima tá com cara de nada também, pô, que filme chato. E no último, ela tem uma emoção. Ele tá se sentindo emocionado e ele olha pra ela e ela tá com uma lágrima escorrendo porque esse é um filme que toca o coração dela. Então ela dá uma migalha de sentimento pra ele e ele fica preso nessa migalha porque ela vai... É um edging quase, né? Tá ligado? Edging. Não vou explicar aqui. Agora o canal é monetizado. Eu tenho que inclusive falar menos palavrão. Mas é um edging que ela tá fazendo com ele, que ele fica, tipo, querendo algo dela, ela não dá, até que ela dá uma coisa. Ele fala, meu Deus, é isso, eu amo essa mulher. É muito cruel o que ela faz. Além da metáfora, eu vou dar a minha leitura pra metáfora do rato. E assim, pra fazer a quase trinca, eu tenho que falar de Racionais nesse podcast também, porque eu já falei de Chaves e agora eu vou falar de Evangelion. Porque a metáfora do rato, da cidade e do campo é um tanto parecida para mim, eu que só vi o Poderoso Chefinho e tô sentindo vibes muito Poderoso Chefinho em Chainsaw Man, com o Dilema do Ouriço, né? Porque é aquilo, você sai da segurança do campo, onde os recursos são poucos, mas você tá seguro, ou você vai para os perigos da cidade, que tem luzes e entretenimento e doces e coisas legais, mas tem os perigos da cidade. E o moleque, ele vai pros perigos, ele fala que, se eu não me engano, né? O Denji fala, não, eu prefiro porque tem comida mais legal. Ele é muito facilmente manipulável. Sabe? Muito, muito facilmente manipulável. É até muito foda como no fim do filme, o perigo da cidade para o rato que sai do campo e vai pra cidade é a Makima, né? Ela aparece com vários ratos e tudo mais. Mas o que eu acho mais legal desse filme é que ele não é só uma adaptação crua desse trecho do mangá. Ela é uma adaptação muito criativa. É uma adaptação que gosta de brincar, né? Eu sou um partidário, um apoiador da estética do anime do Chainsaw Man. Eu tava falando com o pessoal, eu fui ver esse filme com o pessoal do Vigilância Sanitária, por exemplo. Abraço pro pessoal. Eu fui ver com o Matheus e o Guerreiro, com o Judeu Ateu do Ao Quadrado. Abraço para o Judeu também. E eu tava conversando com eles e eles são mais da opinião de que o anime, a primeira temporada, é meio sem cor. E o filme não. O filme é muito mais exuberante. Eu acho que é uma continuação, uma continuidade bastante natural da estética da série de TV para o filme. Obviamente que o filme se permite brincar mais. O filme talvez seja mais próximo visualmente e espiritualmente da direção da abertura do anime. Que tem as brincadeiras com o cinema e tem muita brincadeira visual. E o filme tem mais essas brincadeiras visuais. Então, eu curto muito, por exemplo, como o filme abre com o sonho do Denji com aquele corredor. E esse sonho, ele é animado como se fosse um mangá animado. É quase um motion comic de altíssima produção, assim. De altíssimo orçamento. É tudo com traços muito parecidos com o do mangá, tudo preto e branco e tal. Mas você tem outras brincadeiras visuais. Você tem as brincadeiras visuais dos sentimentos do Denji. Você tem, sei lá. A cena final, como eu falei, é uma gigantesca cena de luta. E essa gigantesca cena de luta, cena de ação,
Ela é, obviamente, muito bem dirigida, porque é muito caótico, mas é tudo um caos muito organizado. Você sabe quem está onde fazendo o quê. É uma direção muito eficiente no sentido de organizar a geografia da cena. Mesmo que esteja destruindo a cidade inteira, você sabe onde eles estão e por que a ação está se dando daquela forma naquele espaço. Então você começa com uma perseguição. Começa, na verdade, naquele centro de treinamento, né? Que é o primeiro... Ela ataca o Dandy num lugar olhando os fogos de artifício. Que aí você tem os fogos com a menina bomba, né? Então o beijo é uma grande explosão, porque ela é a mulher bomba. Mas você depois tem aquela perseguição na rua, que tem umas cenas muito boas, né? O cara que chega com a Kobeni e vai atacar a mulher bomba, a Bomb Girl, e vê que não vai, o cara de máscara, ele fala, desculpa, foi mal, não quero mais te incomodar não. Aí ele entra numa porta e fecha, muito bom. Então, você tem aquela primeira perseguição de carro, depois a coisa fica mais caótica quando chega o tufão, aí você tem aquelas cenas mais nos prédios, onde eles sobem e atravessam o prédio e tudo mais. Você consegue entender visualmente quando o Dandy sai da luta com a Reze e vai atacar o demônio do tufão, que é um demônio gigantesco. Mesmo que seja um caos visual, você entende onde eles estão. Mas também o filme se permite brincar. Lógico que tem as brincadeiras que já são no original. Como, por exemplo, quando o tubarão, o Bean, fala, não, eu acho que você tem que usar suas correntes para se locomover. Claramente falando para ele se locomover, tipo o Homem-Aranha. Para jogar a corrente, prender nas coisas e pular. E aí ele acha que tem que usar de rédea para usar o Bean como cavalo. Isso tava no mangá já, é uma cena clássica, é hilária, eu adoro essa cena. Mas tem um momento, eu não sei como é que as pessoas vão encarar isso, mas é um momento no meio da luta, que eles estão, são jogados pra longe, ele e o Bean, e tem efeito sonoro de Looney Tunes, efeito sonoro de Mickey, poing, 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 sabe? Uns barulhinhos de pulinho. E eu acho isso tão legal, porque óbvio que aquela cena tem que ser foda, tem que ser emocionante, tem que ser épica, tem que ser muito legal. Ele vai lá e coloca uns barulhos de perna longa. Eu acho muito legal. Eu aprovo totalmente esse tipo, porque Chainsaw Man permite, né? Eu não vi o filme do Demon Slayer. Se o Demon Slayer tem barulho no meio da luta épica contra o Michael Jackson lá, e aí tem barulho de Looney Tunes quando eles caem no chão, faz boing, 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 boing. Não dá. Demon Slayer não permite isso nesses momentos. Chainsaw Man permite. E eles abraçaram a bobajada. O final também é um tanto Evangelion, né? Tem a cena da praia no final, veja bem. Ah! Pois é. E o final é extremamente triste. O final é muito tocante. E é por isso que eu acho uma pena que não dá pra apresentar pra outras pessoas a partir disso. Porque os dramas estão no meio. Você não vai entender direito a relação dele com a Makima, não vai entender direito o que são as balas, o demônio da arma. O próprio demônio da arma de fogo, que é mencionado, mas ele não é o ponto dessa história, né? Desse trecho. O demônio da bomba, que é a Reze, é uma parceira de crimes, digamos assim, do demônio da arma de fogo. Mas se você tá pegando daquele ponto, você não sabe o que eles estão falando. Então é uma pena. Porque é um trecho tão bom, é uma história tão legal com começo, meio e fim, no meio do Chainsaw Man, que significa tantas coisas, que fala tanto sobre esses dramas, essa necessidade do Denji de ter o básico e a incapacidade dele de sonhar além do básico, sabe? De receber, obviamente ele seria enganado de novo, mas de receber a possibilidade de sair dessa limitação na qual ele foi colocada e a incapacidade dele de aceitar essa oportunidade de ter mais na vida, porque foi colocado pra ele que só o que ele merece, só o que ele pode é ter esse básico. É tão forte que eu acho uma pena que se eu fosse mostrar pra alguém que, sei lá, eu não sei se tem uma review da Isabela Boscov desse filme, mas eu fico imaginando que ela vai ficar completamente perdida, sabe? Eu sei que ela conhece Chainsaw Man porque colocaram ela pra assistir a abertura, né? Porque tem referências a filmes. Mas ela não vai entender nada do que tá acontecendo ali. E é uma pena, porque é muito bonito, muito forte, muito interessante. Baita filme. Se você já assistiu a primeira temporada de Chainsaw Man, se você já curte Chainsaw Man,
Obviamente, ele é a continuação de Chainsaw Man, então ele é obrigatório. Eu não preciso recomendar pra você, mas eu posso garantir pra você que você não vai sair decepcionado. Talvez se você não gostou tanto do anime na primeira temporada, é possível que o filme seja tudo o que você queria no anime de televisão. Dessa vez no cinema, em 1h40, tela grande, trilha sonora absurda, animação absurda e todos os sentimentos conflitantes de Chainsaw Man. Baita filme, assistam. Mais uma vez agradecendo você que assistiu até o final, lembrando que tem o nosso financiamento coletivo do Catarse, tem as nossas assinaturas para você ter vídeos adiantados. Esse aqui ainda a gente vai, talvez a gente pule uma semana de vídeos para ajeitar a gravação e ter o negócio pronto para quando você for assinante. Então talvez essa próxima semana não vai ter vídeo adiantado e na outra semana a gente já vai ter ajeitado a nossa agenda para ter um vídeo adiantado para você que é assinante. E também um vídeo da leitura dos seus comentários apenas para os membros do canal, os Kitsuners do canal. Se você não quer ser um Kitsuner, você ainda pode compartilhar esse vídeo, comentar aqui embaixo para colaborar com o nosso engajamento, assinar, inscrever-se no canal e tudo mais. Muito obrigado a você e até a próxima. Falou!